Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Hoje, domingo de Pentecostes, dia 23 de maio, de 2021. Hoje a cor litúrgica é vermelha, em honra ao Espírito Santo. Bom, passei essa semana inteira, acho que desde o domingo, domingo da Ascensão do Senhor, dia 16, eu tô com 20 na cabeça. Dia 16, falando sobre uma história de um Papa que extinguiu as oitavas de Pentecostes, tá? E agora, na verdade, eu tenho que fazer uma retificação, não foi na leteia.pt que eu li. Ela foi publicada, republicada, retransmitida, é tipo um fake news, assim. Então, a princípio, parece fake news, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou dar o nome da fonte que eu estou me utilizando, qual é o site, e fica a seu critério fazer as devidas pesquisas, caso você seja lá muito próximo da história da igreja, né? Então, a princípio, tá numa página chamada Senza Pagare. Não conheço esse site, tá? Mas parece que publica assuntos sobre o Vaticano, sobre a história da igreja. Então, é um artigo de 10 de junho de 2019, que foi mais ou menos antes que eu vi isso, com o título: A oitava de Pentecostes acabou e Paulo VI chorou. Então, eu fiquei de passar o nome do Papa, mas não é para criticar o Papa, até porque esse Papa virou santo, né? Mas assim, segue o que está escrito no blog aqui, tá? Nessa página. Eu contei essa história da segunda-feira de Pentecostes há alguns anos e ela tem estado a circular. Circulou por todos os lados, mas sou eu a origem da história que publiquei há uns anos atrás. Imensas pessoas apanharam-na. Merece uma repetição. Isso serve como uma lição pelo que acontece quando perdemos de vista a continuidade. Essa história foi me contada há uns anos atrás, na verdade décadas, agora por um cerimoniere, mestre de cerimônias do Papa, já reformado, que, segundo o próprio, esteve presente no acontecimento que vai ser agora contado. No calendário romano litúrgico tradicional, nota, antes da reforma feita pelo Papa Paulo VI, a enorme festa do Pentecostes tinha sua própria oitava. Liturgicamente falando, o Pentecostes era e é uma coisa muito importante de facto. Tem um comunicantes e um racigitur próprios, tá? Em latim, tá? Uma oitava, uma sequência e tudo. Em alguns sítios do mundo, quer dizer, sítios aqui são blogs, sites, né? Porque acho que eu entrei num site português. Como a Alemanha e a Áustria, a segunda-feira de Pentecostes, Whit Monday, como lhe chamam os ingleses, era razão para ser um feriado até civil, bem como observância religiosa. Nota, missa obrigatória. Outra nota. Em Portugal há uma grande tradição no Santuário de Nossa Senhora do Pranto, em Dornes, de fazer romarias e festejar o Pentecostes nesse dia. O Novus Ordo, tradução, a forma da missa mais comum atualmente que segue o missal do Papa Paulo VI, entrou em vigor no advento de 1969. Em 1970, na segunda-feira depois de Pentecostes, Sua Santidade, o Papa Paulo VI, foi para a capela para celebrar a Santa Missa. Em vez dos paramentos encarnados para a oitava que todos sabiam seguir-se ao Pentecostes, estavam lá preparados para ele paramentos verdes. O próprio Papa perguntou ao cerimoniere designado para aquele dia: Mas o que é isso? É a oitava de Pentecostes. Onde estão os paramentos vermelhos? Santidade, respondeu o cerimoniere. Agora é tempus speranum, tempo comum. Agora é verde, a oitava de Pentecostes foi abolida. Verde não pode ser, disse o Papa. Mas e quem fez isso? Mas santidade, foste vós. E aí o Papa Paulo VI chorou, tá? Do Frei John Zunsdorf em um blog chamado Z''S blog. Então não é bem nesse site, então foi tirado de um blog alemão, tá? De qualquer forma, não sei o que aconteceu, o Papa Paulo VI retirou a oitava de Pentecostes, que era a segunda-feira na sequência. Então eu me enganei, eu achei que era a semana inteira como se fosse a Páscoa, né? Então é só uma segunda-feira, que era celebrado a oitava de Pentecostes, mas com o mesmo peso do domingo de Pentecostes, a efusão do Espírito permanece, né?
De qualquer forma, vale a reflexão. Eu não estou aqui, veja bem, eu não falo mal do Papa Francisco, não vai ser agora que eu vou falar de um Papa falecido, que está né, aí no trâmite da santidade, né? Eu não lembro se ele virou santo ou se ele entrou como beato, né? Beatificação do Papa Paulo VI. Mas de qualquer forma, teve algo nesse sentido. Desculpa, minha memória tá meio falha mesmo, tá? Às vezes eu falo umas besteiras porque por um problema de memória fraca. Eu tento fazer o mínimo possível que meus áudios não tenham um fundo de fake news, né? Porque fake news a gente tá virado aqui dentro das redes sociais. É muita coisa que se fala e pouca coisa que se faz, né? Mas de qualquer forma, gente, vale a informação. Não foi... Eu li algo a respeito e era mais ou menos isso, tá? Sendo assim, eu não sei os motivos que levaram à abolição das oitavas de Pentecoste. Quer dizer, a oitava, né? Não é as oitavas. A oitava de Pentecostes, que depois vira tempo comum. Tá? Mas, se você é ligado à história da igreja, procure para saber mais. O que foi a reforma litúrgica? Então, aí já abarca uma situação até maior do que a abolição da oitava de Pentecostes na segunda-feira. Isso abarca uma outra coisa, que é o quê? Quais foram as consequências dessa reforma que o Papa Paulo VI fez? Não é bem uma crítica, mas até um estudo de história da igreja. O que foi eliminado, o que foi incluído? No caso eliminado, nós já sabemos, a oitava de Pentecostes. Olha, se foi feito, se isso aconteceu por volta de 69 a 70, se você perguntar para uma pessoa nascida bem antes, que tivesse uns 15, 20 anos de idade nessa época, então deve ter aí em torno de pessoas de 70, 80 anos com uma boa memória, perguntar como é que era a missa e tal, né, para saber como é que era, até um padre nessa idade, para você conversar e perguntar se realmente de fato tinha a oitava de Pentecostes. Acho que a melhor coisa a você fazer é perguntar, existia mesmo? Né? Faz a comprovação. Eu não tenho como chegar para um padre de idade porque eu não conheço nenhum mais, né? Mas deve existir, né, gente? Então eles devem saber, alguma coisa eles sabem, ou alguém especializado em história da igreja, tá? Então eu queria deixar claro isso, né? Já falei, já disse, eu mesma acabei de ver que eu cometi um lapso, falei que eram 8 dias de Pentecostes. Pessoal, 8 dias deve ser uma maravilha, né? Mas não eram 8 dias de Pentecostes, né? Mas um dia a mais para celebrar Pentecostes já valeria muito a pena, né? Tá bom? Muito bem, vamos para a segunda etapa do áudio. Eu tô atrasada e eu tô correndo um pouco porque eu não quero me estender com muitas delongas, né? Mas assim, gente, vamos pedir aí orações também para a saúde do Padre Ronei. Padre Marlon Múcio voltou para UTI. Eu acho que ele fez a cirurgia lá que tinha que fazer. Monsenhor Jonas Abib está internado ainda, se tratando, né? Descobriu-se aí uma situação de câncer nele. Mas eu vi uma foto pela Canção Nova Curitiba, que deve ter saído também nas outras casas de missão da Canção Nova. Ele lá na maca, né? De hospital, lendo a Bíblia. Estudando, ainda com um monte de caneta colorida, né? Tá lá estudando. Então, não importa a sua situação de saúde, quais suas tribulações. Ontem foi dia de Santa Rita de Cássia. É algo que... E ainda bem que existe tratamento, se não existir também, paciência, né? O bom Senhor Jonas não vai parar de ler a Bíblia, né? Mas aquilo para mim foi muito forte, porque significa que... tem que entregar e confiar na mão de Deus, tudo. Uma coisa ruim, o que os outros podem achar que é morte, Monsenhor Jonas tem que ter serenidade para encarar aquilo como mais um momento de cruz na vida, que pode levar para a santidade, uma purificação pessoal, purificação do corpo para elevar a alma, não sei, cada um pensa do que quiser, mas eu vi um homem de muita fé, certo? Então isso, em dias de hoje, quando você recebe qualquer diagnóstico de câncer, também se fosse comigo eu faria isso, eu pensaria assim, é decretação da própria morte, né? Mas não, aí a gente vê a fotinho dele rezando, lendo a palavra, que esperança, né? Isso significa que a nossa esperança não é na terra, a nossa esperança tem que ser lá no céu, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, né? E que o Espírito Santo fortaleça a alma desse senhor, desse padre, né? Fundador da Canção Nova. Segunda-feira agora, se não me engano, é dia de Nossa Senhora, deixa eu até ver.
Nossa Senhora Auxiliadora, deixa eu ver. Isso mesmo, dia 24. Hoje é dia de São João de Rossi, mas vamos lembrar de domingo de Pentecostes, tá? Então, assim, dia 24 agora, então já passou dia 13 de maio, 24 agora, Nossa Senhora Auxiliadora, ela é a Nossa Senhora de Dom Bosco, então todo o carisma, como Canção Nova faz parte do carisma salesiano, então eles também fazem a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, tá? Dia 26, São Felipe Neri, aí ó, viu? Dia 29, São Paulo VI, Papa, era santo mesmo, ele é santo mesmo. Aí ó, reze por ele, viu? Vamos rezar para que volte às oitavas de Pentecostes, né não, gente? Então, depois, dia 30, Santa Joana d'Arc, que esse ano eu não vou fazer a novena, vou só fazer uma breve lembrança. E dia 31, a visitação de Nossa Senhora, tá bom? Então, ainda permanecendo no carisma de Nossa Senhora, mas essa semana tem santos muito bacanas, muito importantes, né? Então, veja bem, mesmo São Paulo VI fazendo a reforma, eliminando a oitava de Pentecostes, não deixou de ser santo, tá aqui, ó. Bem no dia aqui, dia 29, já vamos honrar ele, né? Bonitinho, até porque ele também sofreu atentado e tudo, né? Papas que sofreram atentados, eu acho sim, de uma importância de fé muito, muito. Não que seja necessário sofrer atentado, né, gente? Deus me livre o Papa Francisco sofreu atentado, Paulo, Papa Emérito, lá Bento XVI também, mas não é isso. Mas isso denota como que eles superaram esses atentados, né? Papas Paulo VI, Papa João Paulo II, inclusive foram um total de acho que 2 ou 3 atentados, né? Aquele a bala, depois ia levar uma facada. Isso eu só vi depois em notícia fechada, assim, em jornais e tal, mas e ainda agora, devido ao advento da internet, porque senão eu não ia saber que ele estavam atentando contra a vida dele. Diz que era um padre, queria esfaquear o Papa João Paulo II lá em Lourdes, eu acho. Coisa feia, entendeu? Tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos rezar uma oração a São José, porque estamos no ano extraordinário dele. Vou fazer a liturgia e mais a leitura do livro Vem Espírito Criador, Meditações sobre o Veni Creator, do Cardeal Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, da editora Canção Nova. Livro maravilhoso esse aqui, tá? Então vamos lá. Lembrai-vos, ó por isso... não fiz o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu Deus protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, a primeira leitura desse domingo de Pentecostes, Atos dos Apóstolos 2, versículos de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Santo Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próximo de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 103, com o refrão: enviai vosso Espírito Santo e da terra toda a face renovai.
Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, da terra toda a face renovai. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 13 em diante. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é João 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Santo Espírito. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar o evangelho do domingo passado, domingo da Ascensão. Atos dos Apóstolos 1, versículos de 1 a 11. Lembrando, deixa eu pegar aqui meu guiazinho. Vamos lembrar. Fechou o tempo pascal, acabou. Agora nós vamos entrar para o tempo comum, a partir de amanhã, segunda-feira. Mas vamos lembrar dia 4 de abril, que foi Páscoa. Páscoa do Senhor, Jesus ressuscitou. Dia 11 de abril, segundo domingo da Páscoa, Jesus ressuscitou e o povo está incrédulo. Dia 18, terceiro domingo da Páscoa, ainda o povo está incrédulo, mas agora eu já estou acreditando que Jesus de fato ressuscitou. Ele não está morto, não estou vendo fantasma. 3 domingos para ser anunciada a ressurreição do Senhor. Quarto domingo da Páscoa, dia 25 de abril, foi o domingo do bom pastor. Jesus diz: Eu sou o pastor, vocês são as ovelhas, e vem o inimigo, que é o mercenário. Dia 2 de maio, quinto domingo da Páscoa, Jesus afirma: Eu sou a videira e vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor que vem podar os ramos para que dê bons frutos. E aí é o momento do podai-me, tá? Dia 9 de maio, sexto domingo da Páscoa, foi o pedido de Jesus, o pedido não, mas é um pedido assim por tabela, né? Jesus diz assim: Eu não os trato como servos, mas eu os trato como amigos. Isso significa o quê? Permanecer nele. Então, não é uma enxertia como é o domingo da videira lá, o quinto domingo da Páscoa. É mais que isso. Jesus nos pede para estarmos entranhados nele, estarmos em intimidade com ele, uma intimidade, daquelas intimidade de você falar tudo, desde besteira, bobeira, entregar tudo mesmo, sabe? Quando é tudo, é tudo. A gente quer entregar sempre coisas boas, né? A gente quer agradar Jesus, a gente quer agradar a pessoa que a gente ama. Mas no caso de Jesus, ele nos quer inteiros. Então pode entregar tudo. Das misérias, dos erros, dos pecados, das coisas erradas, de tudo. Jesus entende. Jesus é misericordioso, mas ele pede esse entranhamento na relação. Tá? Não é um lado sexual, não. É um lado de comunhão mesmo, de você não parar de pensar em Jesus, de você querer visitar Jesus, de você deixar Jesus visitar você, e assim vai. No domingo da Ascensão do Senhor, obviamente, Jesus está deixando a terra, vai para o céu de fato, mas ele avisa. Ó como Jesus é bom, esse Deus é bom, ele é bom, misericordioso, carinhoso, por quê? Primeiro, ele fala assim: eu sou o bom pastor, eu vou te guiar. Depois,
Não, primeiro eles são 3 semanas dizendo, eu ressuscitei, tá? Eu ressuscitei, toca aqui em mim, nas minhas chagas. Aí, parte pro domingo, o quarto domingo da Páscoa, eu sou o bom pastor. Jesus não é só um mestre, um guru qualquer. Ele é Deus, mas é o pastor que nos guia. Depois, eu sou a videira, ou seja, vocês têm que estar em mim. Vocês têm que estar em mim para ter vida, para ter verdade. A verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Só que a gente pode pensar que é um modo de exertia, como se diz na agricultura. Aí o outro domingo, antes da ascensão do Senhor, não, eu quero um modo entranhado de viver. Vamos estar unidinhos aí, bem aglutinadinhos, bem juntinhos, entendeu? Aí vem a ascensão. Aí Jesus fala, eu tô indo em boia. Mas veja bem, tô indo em boia, tô indo para casa do Pai, mas eu não vou deixar vocês. Por isso que eu tô falando, Jesus é muito bom. Esse é um Deus que não existe em qualquer mitologia por aí. E quando eu falo mitologia por aí, é mitologia grega, romana, mesopotâmica, egípcia, do que você quiser. Dos gurus da tua cabeça também. Ah, eu vou pra Índia. Não, não precisa. Você vai para Jesus. Você vai para uma igreja, faz adoração, você encontra Jesus lá. O que Jesus está pedindo? Calma, gente. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Defensor, o Espírito Santo. Mas é preciso pedir, que foi também uma indicação do que a gente tem que pedir para Deus em oração. O que é para pedir? Eu quero casar, eu quero um carro, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero um trabalho, eu quero isso. Não! Cala a boca. Fica quieto. Não é isso. É para eu e você pedirmos o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo podemos vivenciar tudo com paz no coração. Pode estar acontecendo um maior terremoto que nós vamos estar que nem o profeta Elias. Vamos identificar o Espírito Santo na brisa suave. Né? Essa é a maior contradição. Quem nunca fez experiência com o Espírito Santo não vai entender o que eu vou falar, mas é um paradoxo, não é contradição, não. O Espírito Santo no mundo secular é um paradoxo, porque ele é suave, é uma brisa suave, é carinhoso, é por amor, amor assim, amor carinhoso, mas ao mesmo tempo te dá a força de levantar umas 10 montanhas do Tibete. 10 montanhas do Tibete não, o Monte Everest. Certo? Mas isso é preciso fazer uma experiência com o Espírito Santo. Que a partir do Espírito Santo você pode fazer bilocação, como fez Santo Antônio de Pádua, ter uma perseverança na fé, como Santa Rita de Cássia, aguentar todas as humilhações, como São João da Cruz, aguentar uma morte na câmara de gás, como foi Edith Stein, Santa Edith Stein, Maximiliano Kolbe, São Maximiliano Kolbe também, suportar um monte de coisa, de martírio, ainda tirar sarro, agora esqueci o nome do santo. Teve um santo que foi martirizado, assaram ele e ainda falou, gira aqui que aqui tá assado, você pode girar agora pro outro lado para dar continuidade. Teve um assim também. Morrer apedrejado, como Santo Estevão, é pela força do Espírito Santo, certo? E aí finalmente chegamos para o domingo de Pentecostes. Então essa é a finalização de todo o período pascal. Não tem como falar de Páscoa e você pensa, e ainda trocando as boletas, né? As bolas. Acha que Páscoa, porque de tanto que a gente foi cauterizado no marketing da vida, do secularismo, das propagandas da vida, que nós associa a Páscoa com o quê? Chocolate e coelhinho. Tadinho do Senhor Jesus, ressuscitado. Né? Então é necessário quebrar isso. Então, se eu estou fazendo essa memória todo domingo, é para você ver que existe uma conexão com todas as leituras. E isso que eu vou ser bem franco em falar. Eu sou péssima em leitura de Bíblia. Eu comecei em 2016. De verdade. E tô eu aqui tendo que eu falar. Por que nenhum padre fala, né? Desculpa falar, gente. Tá faltando muito Espírito Santo por aí, né? Tem que vir eu, uma pessoa miserável, uma pessoa que está começando a falar. Eu não me sinto especialista de nada. Eu tenho que agradecer a Deus, porque fui eu que pedi tanto para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para entender a Bíblia, né? E Deus me concedeu essa graça que eu tô levando assim meio que a passos de tartaruga. Certo? Tem que vir essa pessoa com falta de credibilidade. Eu não tenho certificado de nada, eu não fiz curso bíblico, nada. Mas eu digo para vocês, existe uma conexão com todas as festas. Então Pentecostes não caiu de paraquedas, o Espírito Santo não vai cair de paraquedas na tua vida. A gente tem que pedir. Então fica esse clamor, né? Você é para clamar, clama direito também, né, gente? Vamos saber clamar também, pelo amor de Deus. Tá bom?
Beleza? Então não adianta ter 2 faculdades, 3, 5, 7 certificados, saber falar um monte de línguas, de língua moderna e viva ou até as mortas, se você não tem o Espírito Santo, como diria São Paulo, né? Parece aquela música. Então, para os ex-jovens da minha idade, que eu ouvia tanto o Renato Russo lá do Legião Urbana, ele faz uma música com um trecho de São Paulo. Se eu não tiver amor, eu nada seria, nada poderia. Então, o que adianta eu saber tantas coisas, saber tudo do mundo, se eu não tiver o amor? Mas quem que é o amor? É o Espírito Santo. Jesus também pode ser definido como amor. Pai também, o Pai Todo-Poderoso. Mas aqui eu estou fazendo as leituras, inclusive, agora eu vou para outro momento aqui, do livro Vem Espírito Criador, o capítulo que é amor, né? Mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo é puro amor, puro sacrifício. Mas não é esse amorzinho que eu já expliquei pra vocês, esse amor romântico, amor heterossexual e hoje em dia homossexual. Não é isso. O amor é muito mais que isso. Jesus é amor também, mas o amor o quê? Sacrifício. Ou seja, redunda no quê? Para chegar na ressurreição? Na cruz. Sem sacrifício, sem flagelação, não há ressurreição. Desculpa falar. Esse é o caminho. Por isso que o povo despreza os católicos, os cristãos, né? Então vamos lá. Muito bem. Aqui termina toda a liturgia. Agora eu vou para o livro Vem Espírito Criador, Meditações sobre o Veni Creator. Vou ler um parágrafo só. Neste ponto, produz-se na mente de Santo Agostinho como que um súbito relâmpago de luz que ilumina o caminho percorrido até aqui. Portanto, o Espírito Santo é aquele Deus de que a Escritura fala quando diz Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Em Deus, certamente, tudo é amor, mas o Espírito Santo é amor também em sentido próprio e pessoal, não apenas em sentido natural. Aqui ele está explicando, não é sentido natural. O amor procede de Deus, 1 João capítulo 4, versículo 7. E logo em seguida vem a afirmação, Deus é amor. Mas é precisamente o Espírito Santo que procede de Deus enquanto amor. O Pai não procede de ninguém e o Filho não procede de todo, pois é gerado. É então que na mente de Santo Agostinho a luz chega ao seu auge, o que o leva a exclamar com entusiasmo. Palavras de Santo Agostinho. O Deus amor é, pois, o Espírito Santo. Um pouco mais à frente, depois de reiterar que Deus é amor, o evangelista acrescenta: quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4, versículo 16. Para indicar a mesma presença mútua da qual dissera: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por nos ter dado o seu Espírito. Na afirmação Deus é amor, portanto, o Espírito Santo é que é referido. Por isso é que o Espírito Santo, Deus procede de Deus, uma vez concedido ao homem, inflama-o de amor por Deus e pelo seu próximo, na medida em que ele mesmo é amor. O homem, de fato, só de Deus é que recebe o amor para amar a Deus. Por isso, pouco mais à frente afirma, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele mesmo que nos amou, conforme 1 João capítulo 4, versículos 10 e 19. Também o apóstolo Paulo afirma, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. Romanos 5, versículo 5. Certo? O livro de Santo Agostinho que ele está fazendo essa reflexão é A Trindade, capítulo 15. Certo? Aqui eu vou deixar quieto. Aqui amanhã falaremos. Tá? Aqui termina tudo, vou deixar vocês com essa reflexão, né? Com esse pepino para você resolver, vai pedir no Espírito Santo, tá bom? Gente, desejo a todos um ótimo domingo de Pentecostes, uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo e no amor do Espírito Santo, tá? Um beijo para vocês.